Salam aleikum. A gente vai dar continuidade, vamos chamar este vídeo de Resistência Palestina, a sequência do que a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, faz o seu trabalho, né? Antes eu queria só fazer um esclarecimento, porque eu me refiro aos palestinos sempre, no masculino e feminino, palestinos e palestinas, e quando eu trato, no caso de judeus, eu só falo no masculino. Eu não uso a expressão judias. Na verdade, esse termo, ele incute uma ideologia. Louis Althusser, filósofo marroquino, francês, enfim, ele trata em sua obra dos aparelhos ideológicos do Estado. Igreja, família, escola, os próprios aparelhos ideológicos do Estado, meios de informação, né, os meios de comunicação de massa. E esses aparelhos, eles tentam deixar como hegemônica uma ideologia. A estrutura da nossa sociedade é de uma ideologia machista e a linguagem, ela reflete isso. Então, para a gente se contrapor, eu sigo o que as mulheres feministas e guerreiras femininas, elas sugerem, né, elas fazem, que é o correto, né, usar os termos do masculino e do feminino. Tentar, até na linguagem, estabelecer a igualdade. Em relação a usar o termo, a expressão judia, enfim, como a judia, ela dá uma ideia de maltratar, pode incutir uma ideologia antissemita, e lembrando, nós árabes, nós somos de origem semita, nós também combatemos o antissemitismo, mas aí, na verdade, é mais um olhar de concordância com a comunidade judaica, e aí eu evito usar o termo judiar. Eu perguntei a Deus do céu, porque tamanha judiação, enfim, aí é um clássico da música popular brasileira, né? Bom, agora isso também não significa que a gente vá concordar quando, por exemplo, um fato concreto que é narrado no filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, que efetivamente Jesus foi perseguido pela religião judaica, no caso, e pelo Estado. Ele foi uma pessoa de periferia, da periferia da Palestina, e ele se contrapôs ao modelo de sociedade e se contrapôs ao modelo da religião. Então, há uma acusação de antissemitismo, aí também a gente não vai nesses exageros não, porque o filme A Paixão de Cristo de Mel Gibson, belíssimo, retrata a própria realidade. Bom, década de 70, a gente estava migrando já para a década de 80, ainda sobre o terrorismo, cabe uma pergunta. Vocês pensem, uma jovem advogada, recém-formada, 20 e poucos anos, ela resolver encher o corpo de explosivos, entrar num evento público, num ônibus, enfim, num coletivo, e se explodir. O que levaria uma pessoa, uma jovem, bonita, cheia de vida, a fazer um ato tão extremo, tão extremado como esse? E aí a gente tem que pensar, será que ela tem pai, mãe, família? Será que ela não já perdeu tudo por conta do terrorismo de Estado a que está submetida? Então, além das ações orquestradas pela Organização pela Libertação da Palestina, nós temos as ações espontâneas, individuais, de palestinos e palestinas que vivem um desespero pela condição que a ocupação impõe. Vamos lá falar do massacre de Sabra e Shatila em 82, em setembro de 82. Os campos de refugiados de Sabra e Shatila ficam em Beirute, no Líbano. Interessante que, além da condição de refugiados, refugiadas, as pessoas que ali viviam tinham que ficar submetidas o poderio, às determinações do Estado, do país em que vivessem. Ao assassinato de Gemayel, presidente do Líbano, foi creditado a forças sírias e a forças palestinas, a grupos palestinos. Uma aliança, e aí Israel entra com suas forças
Ariel Sharon era o comandante das Forças Armadas Israelenses em 82, entra no Líbano. O Líbano estava em guerra civil e dá todo o suporte para que aconteça um dos maiores massacres de que se tem notícias. Sabra e Shatila é assim, uma aviltação da dignidade humana. Por quê? Porque Israel prepara todo o terreno, as forças de Israel, para que à noite os falangistas libaneses cristãos, falangistas eram cristãos, a guerra civil no Líbano ela envolve religiões, drusos, cristãos, muçulmanos, enfim, e aí o caminho todo é preparado, essencialmente crianças, idosos e mulheres, e é uma sucessão, dias e noites de massacre, os falangistas com apoio, com toda a estrutura montada por Israel, pelas forças militares de Israel, promovem um massacre que é considerado pela ONU como genocídio. Sabra e Shatila, a Cruz Vermelha registra 2.500 vítimas. Pessoas foram estupradas, foram violentadas. Massacre parece que é uma prática corriqueira do Estado de Israel. A gente, quando falou lá do plano Dalet na época da Nakba, né, foram mais ou menos 531 vilas que foram dizimadas, né? Existiam, porque na população da Palestina, na Palestina, as pessoas viviam em vilas. Enfim, esse massacre de Sabra e Shatila a gente nunca deve esquecer, é importante se falar. A gente precisa continuar tratando da resistência palestina, um ato revolucionário de existência, porque os palestinos e as palestinas eles já estavam sufocadas pela ocupação. Então, em 87 tem início o levante das pedras, a intifada, quando a população civil palestina ela começa a enfrentar os tanques, o exército de Israel apenas munidas de paus e pedras. É mais ou menos como o Arraial de Canudos aqui, já aquela situação já no final, quando o poder do Império vem e destrói, né, acaba com Canudos, mas na Palestina a situação muito semelhante. E aí, como eu também tinha falado, em 88, um ano depois, aí a gente vai, para finalizar esse vídeo da resistência, a gente vai falar do discurso histórico de Yasser Arafat, que eu já tinha antecipado. Ele dá uma guinada na história da questão palestina. Eu me lembro agora, há cerca de 10 anos, um rapaz do louvor de uma igreja falando comigo, né? E aí vocês sabem, né, que em muitas igrejas cristãs, inclusive pessoal de origem pentecostal, né, pentecostal, a família dele, salvo engano, da Assembleia de Deus, aí ele, a gente conversando sobre essa questão palestina, e ele virou para mim e disse assim: você fica defendendo aí a Palestina e nem reconhecer Israel, vocês reconhecem, né? Aí já joga, aí eu, meu amigo, meu irmão de fé e caminhada, será? Você está em décadas atrasado. Lá em 87, na ONU, Yasser Arafat, num discurso simbólico, histórico, emblemático, passa a reconhecer a existência do Estado de Israel. E aí já a revolta palestina já não é em relação a ter um Estado palestino, como a Palestina histórica, onde cristãos, muçulmanos, judeus, né, vivessem harmonicamente como sempre viveram, porque é quando entra o Estado de Israel é que começa esse conflito, esse ódio que é destacado e exacerbado nesse contexto todo, né? Enfim, há aí uma migração do pensamento da causa palestina, o reconhecimento e caminhar para a solução que seria de 2 estados. Nos próximos vídeos a gente trata dos acordos de paz e da sequência da questão palestina. É isso, paz
seja convosco.